Oi, pessoal! A aula hoje é sobre método científico, origem e evolução do conhecimento científico. Então, para que a gente entenda sobre ciência, que do latim significa conhecimento, a gente também vai entender sobre a história do pensamento. Porque o conhecimento primitivo ele estava ligado a um fator externo do pensamento que era o instinto. O ser humano buscava compreender os fenômenos naturais para que ele pudesse sobreviver. E essa concepção mudou no século VIII a.C., lá na Grécia Antiga, com uma nova perspectiva do pensamento que era a curiosidade pela sabedoria intelectual. Então, as pessoas que buscavam conhecimento apenas por conhecer eram chamados filósofos, e foi assim que surgiu a filosofia, que do grego significa amor à sabedoria. Os filósofos eles se preocupavam com todos os ramos do conhecimento, mas houve especialização. Então, gradualmente surgiu uma nova área que se preocupava com o conhecimento natural. Então, eles não se preocupavam mais com o ser humano como um sujeito político e moral, mas sim ele como um sujeito que se relaciona com os demais organismos naturais do planeta. Foi então que surgiu a filosofia natural. Ela teve um impulso no século XVII com um novo enfoque metodológico, porque antes o conhecimento natural ele dependia do senso comum, por especulações, por mito ou pela metafísica, ou seja, explicações do mundo material por algo que está além das nossas experiências sensíveis. Então, os filósofos eles propunham uma nova forma de observar a natureza, que então era através de métodos e serviu de base para a ciência moderna. Então, a teoria científica seria a organização de conhecimentos observados e sistematizados obtidos através do experimento, que ajudam a explicar como determinado fenômeno natural acontece. Então, para a ciência, para que a gente conheça a natureza propriamente dita, a gente precisa observar para ela, partindo então dos nossos sentidos, para a gente chegar a conhecer aquilo que de fato a gente chama de natureza. Então, a busca pelo conhecimento científico ela está ligada à observação dos fenômenos naturais que surgem a partir de problemas que podem tanto estar no nosso âmbito do cotidiano como no próprio fazer científico. Lembrando que o mero registro dessas observações dos fenômenos naturais não constitui um saber científico, e a gente vai entender isso com o histórico da ciência. Então, a ciência ela surgiu no final da Idade Média e no início da Idade Moderna. Esse período ficou conhecido como Renascimento. O Renascimento ele foi marcado por movimentos de ordem artística, cultural, científica, um quadro de transformação social e ideológica que culminaram numa nova concepção de mundo para a sociedade, porque não concordava e não correspondia com os valores que permearam por mais ou menos 1000 anos, do século V ao XV, durante a Idade Média. Foi um contexto de transformação de pensamento da sociedade, porque as pessoas buscaram conhecimento que transcendiam as barreiras medievais, indo de encontro com grandes trabalhos de pensadores como Ptolomeu e Aristóteles. A filosofia aristotélica ela perdurou por mais ou menos 1800 anos na história do pensamento, sem que as pessoas fizessem experimentos para comprovar as suas afirmações. Então, a ciência, com esse novo enfoque metodológico, que consiste numa visão diferente de mundo, consolidou uma nova e ampla comunidade científica. Roger Bacon, no século XIII, foi um padre inglês o primeiro a defender, então, o experimento como uma fonte de conhecimento e deu base ao empirismo. O saber empírico é o mesmo que o filosófico experimental, que seria o conhecimento obtido através da experimentação. Galileu Galilei, no século XVII, foi um matemático físico italiano que também defendia o experimento de forma controlada e sistematizada e que fez uma afirmação muito importante. Porque Aristóteles, no século V a.C., dizia que os elementos físicos eles não eram quantitativos, mas eles eram qualitativos. E Galileu, após muitos estudos, concluiu que o universo está escrito em língua matemática e que suas características são as formas geométricas, como triângulo e círculo. Então ele disse que a natureza fala através da matemática. Ele mudou a forma que o mundo faz ciência hoje, além de dizer que a gente tinha necessidade de criar instrumentos que permitissem potencializar a nossa forma de observar a natureza. Então ele criou a luneta e aí mudou a forma como a gente entende o mundo pela astronomia. A partir desses dois pensadores, a gente pode então dizer dois traços importantes do método científico, que seria a experimentação, que surge a partir de um problema que a gente quer resolver,
e a matematização, já que os resultados desses experimentos não vão explicar e significar nada se a gente não fizer um refinamento intelectual, ou seja, uma análise, uma explicação desses dados que foram obtidos nos experimentos. Francis Bacon, no século XVI, ele foi um político e cientista inglês que associou o conhecimento para um caráter mais funcional. Ele defendia a abordagem indutivista, né, que consiste de premissas e observações particulares que a gente chega numa verdade geral. Então, ele dizia que para chegar nessa verdade, a gente chegaria através dos nossos sentidos, das nossas observações. E já René Descartes, no século XIII, foi um matemático francês que não concordava com o sistema indutivista, porque ele dizia que a gente deveria desconfiar dos nossos sentidos. Então, as observações particulares, elas deveriam ser questionadas e, por isso, não seriam caminhos seguros para alcançar o conhecimento no processo investigativo. Ele propôs a instrumentalização da natureza através da matematização e mecanização dos fenômenos naturais e escreveu isso no seu livro Discurso sobre o Método. Então, Francis ele defendia a indução e Descartes a dedução. Mas a partir desses dois pensadores, a gente pode dizer que os grandes objetivos da ciência é a predição, que vai permitir a gente antecipar como determinado fenômeno vai acontecer, e a explicação, quais seriam as causas, né, as razões dos fenômenos. Auguste Comte, no século XIX, foi um filósofo francês que fundou a disciplina de sociologia e formulou a corrente positivista. O que essa corrente dizia? Que inicialmente explicávamos a natureza a partir de histórias que tinham fenômenos naturais carregados de símbolos. E depois a gente explicou pela metafísica. Então, questões concretas eram explicadas com questões transcendentais das nossas realidades. Até que a gente chegou num estado positivo, que o ser humano não busca mais as causas dos fenômenos, mas sim comprovar as suas leis definitivas e as suas verdades. E Karl Popper foi um filósofo austríaco que criou o conceito da falseabilidade, que diz que uma teoria ela só pode ser considerada científica a partir do momento que é possível prová-la falso. Então, esses dois cientistas querem dizer o quê? Que um cientista, quando ele aplica um método de forma clara e neutra, se afastando do objeto de estudo, é que o ser humano consegue de fato compreender e traduzir a natureza. Então, aqui são os 5 procedimentos do método científico, que seria a observação de um fato, a problematização, a hipótese, experimentação e matematização e a conclusão. De resumo, né, então, sobre todos esses assuntos, é que o conhecimento científico ela está ligado à observação dos fenômenos naturais que surgem a partir dos problemas que podem tanto estar no nosso âmbito ou como no próprio fazer científico. Ela tem como objetivo a predição e a explicação dos fenômenos através de método, que seria uma forma organizada e sistematizada de observar a natureza. Aqui eu elaborei 4 atividades para reforçar o conteúdo para vocês. Os 2 primeiros são mapas mentais, o terceiro é um trabalho em grupo e o quarto é um joguinho pela internet. Então, o primeiro mapa mental é sobre a origem da ciência, que eu coloquei os 4 principais pilares para que vocês coloquem, então, os principais conceitos que eu apresentei para vocês durante a aula. O segundo mapa mental é sobre a evolução do método científico, que vocês vão preencher com as informações dos 6 principais pensadores que contribuíram para o método científico. O terceiro grupo vocês vão seguir com os procedimentos de como fazer ciência. Então, vocês vão observar um fenômeno, vão registrar essas observações, vocês vão problematizar, fazer hipóteses de como resolver isso e elaborar possíveis experimentos. E o quarto, então, é a combinação de conceitos do método científico na plataforma WordWall para a gente reforçar aí algumas palavras novas que foram apresentadas durante a aula. Eu resolvi as 2 primeiras atividades para que vocês possam conferir as respostas, então pausem aí para conferir. Sobre ciência, então, dos fundamentos, objetivos, traços e procedimentos. Aqui eu resolvi a atividade 2, então, sobre a evolução do método científico. Deixa eu ficar aqui. Então, esses 2 aqui, né? O primeiro, o segundo, o terceiro pensador, quarto, quinto e sexto filósofo.
Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aí gostado do conteúdo. Aproveitem.